E agora nós vamos falar de um assunto que interessa quase todo mundo: dieta. Dieta para perder peso, né? Porque existem várias dietas alimentares. Quem está nessas, com certeza já ouviu falar sobre o jejum intermitente, a dieta mais popular do ano passado, né? Em 2018 foi a dieta mais feita em todo o mundo. Por que será que essa dieta se tornou tão popular? Será que funciona mesmo? A nutricionista Gladys Petzinger é a nossa convidada para a gente esclarecer todos os detalhes sobre essa dieta, e você já pode ir participando com a gente. 98405-2073, nosso WhatsApp já está à disposição para responder as suas dúvidas. Gladys, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Fique bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. O que é jejum intermitente, né? Essa dieta que fez tanto sucesso e ainda faz, só que gera muitas dúvidas. O jejum intermitente ele é uma estratégia nutricional, né? Então é utilizado com alguns pacientes com o intuito principalmente de reduzir a gordura corporal e reduzir o peso. Ela consiste em fazer um intervalo de tempo onde você exclui a alimentação dentro de um intervalo de horas que você vai se alimentar normalmente. Como é que surgiu, né? Quem que teve a ideia de fazer essa dieta de jejum intermitente? Por que ela tem alguns resultados para algumas pessoas, né? Sim, os estudos começaram principalmente com alguns grupos religiosos muçulmanos que praticavam o Ramadã. Então eles perceberam que esses grupos tinham benefícios em glicose, melhora da microbiota intestinal, perda de peso, perda de gordura. A gente consegue uma melhora de expressão gênica em genes de obesidade, de compulsão alimentar, de metabolismo lento, e aí começou a se fazer estudos em animais e in vitro. Porque tem médicos realmente que receitam, né, que acompanham essa dieta, né, com vários embasamentos, como você está falando agora, e funciona mesmo, né? Quem que não poderia fazer, Gladys? Não tem contraindicação, porque fazer jejum é algo natural do ser humano, né? É natural que a gente coma apenas quando a gente sente fome. Então, fazer um período de jejum pela manhã, pela noite, se você não tiver fome, é algo natural do ser humano. Então, não tem contraindicação. Pois é, quando você fala em fazer jejum é natural, né? Se não tem fome. Mas aí aquela outra que faz alguns tempos que a gente conversa sobre isso, que a gente ouve falar até hoje, algumas pessoas falam, preciso comer de 3 em 3 horas. Não existe evidência científica que comprove que comer de 3 em 3 horas emagrece ou que melhora o metabolismo. Isso é um mito. E o jejum não pode, né? Você falou que não tem contraindicação, mas não tem nenhum caso. Por exemplo, eu estava lendo que quem tem alguns transtornos de ansiedade ou de bipolaridade, por exemplo, não pode ficar sem comer pela manhã. Né? Como é que é isso? É um mito, realmente. O que a gente trabalha muitas vezes com o paciente é pacientes que têm essa necessidade de comer mais vezes ao dia, a gente acaba dividindo as refeições em mais vezes, mas não é contraindicado o jejum, ele não vai desenvolver compulsão alimentar. Tá. E como é que é feito o jejum? Eu já também, pelo que eu pesquisei aqui, são vários tipos de jejuns ou várias formas, várias etapas de fazer, né? Como é que começa? O interessante é que o paciente já vá se preparando, então melhore já o seu hábito alimentar, comece a trabalhar com low carb, né? Diminuir as porções, e aí depois ele comece a partir para o jejum. Ele pode começar com um jejum de 12 horas e depois ir aumentando para 16. A gente pode inclusive fazer jejum de 24 horas a cada 3 dias. Então o que eu mais costumo trabalhar é com o jejum de 16 e 8. Então o paciente fica 16 horas em jejum, geralmente das 6 da tarde, da noite, né, até as 6 da manhã do outro dia, e ele tem um intervalo das 8 horas para se alimentar normalmente. E aí nessas 8 horas pode comer qualquer coisa? Como é que funciona? Não, o interessante é que nesse período alimentar ele continue comendo alimentos saudáveis. Precisa de alguma complementação? Vai algum medicamento, algum acompanhamento além do médico ou do nutricionista junto? Não. Qualquer pessoa pode fazer e não precisa usar suplementação. E no de 24 horas, a pessoa passa o dia inteiro sem comer, é isso mesmo? Sem comer, mas é bem interessante comentar que ele pode utilizar chás, e esse é um momento bem interessante para utilizar chás antioxidantes, né? Sem açúcar. É possível utilizar o café também sem açúcar e sem leite, né? O café puro. E é muito importante a hidratação, então tem que manter a ingestão de água durante o dia. A gente tem algumas pessoas participando aqui com a gente, vamos ler algumas das perguntas. A Zélia está participando com a gente. Ela está perguntando se qualquer pessoa pode fazer, né? A gente ela está digitando ainda, mas a Gladys já respondeu aqui, mas sempre com acompanhamento, né, Gladys? Sim, é importante que exista esse acompanhamento profissional, porque algumas pessoas têm algum problema de saúde, né? Então é importante que seja acompanhado. Quais são os principais benefícios, além do emagrecimento, né? Porque todo mundo procura pelo emagrecimento, mas, segundo as pessoas que seguem, tem outros benefícios também. Sim, a questão da adaptação metabólica, né? Então, após várias vezes que você faz, o corpo começa a entender que
nesse tempo que você está sem se alimentar, ele precisa gerar energia de outra fonte, que vai ser da gordura. Então, o corpo se adapta muito mais fácil cada vez que você fizer o processo de lipólise, de queima de gordura, ele se torna mais eficiente, né? Melhora de microbiota intestinal, como eu comentei antes, a questão da melhora da expressão gênica para pacientes com obesidade, com metabolismo lento. Então, ele atua também na parte genética. Durante quanto tempo a pessoa pode fazer, né? O total da dieta? Quantos dias, quantos meses? Ou vai ter que fazer sempre? Como é que funciona? Então, como é um processo natural do nosso organismo, eu posso fazer jejum a vida toda, né? Posso fazer só 3 vezes na semana, posso praticar todos os dias, posso ficar 3 dias comendo normalmente e fazer as 24 horas, né? E eu posso manter isso como um estilo de vida. Essas regrinhas, né? Ou essa tabelinha que tem que fazer para seguir as horas, aí passa um dia sem comer. E aí, por exemplo, chega o fim de semana, né? O pessoal quer fazer aquele dia do lixo que tem outras dietas. É recomendado? É proibido? Como é que funciona? O dia do lixo não é uma opção legal, porque você passa a semana toda se cuidando, comendo bem, para em um dia recuperar tudo que você cuidou durante a semana, né? Então, o ideal é que quando você tenha fome ou vontade de comer uma coisa diferente, que você coma essa refeição especialmente, né? E não deixe para comer tudo em um dia só. Tá certo. O Luiz está participando com a gente. O Luiz fez uma pergunta bem interessante. Ele fala que é diabético e pergunta como faz, porque ele tem uma alimentação muito descompensada. Não sei se é o Luiz que está falando, mas está no nome dele aqui, mas é uma pergunta, falou que está muito descompensada. O diabético também pode fazer, mas como existe o risco da hipoglicemia, é importante que ele tenha um acompanhamento nutricional ou do médico, né? Mesmo pacientes que fazem uso de insulina podem praticar o jejum. Então, como eu comentei antes, tem que ir adaptando, né? Vai aumentando o período. Tem uma pergunta aqui que eu sabia que ia aparecer, ainda bem que eu não fiz, mas alguém fez, a pessoa não se identificou, não consigo achar o nome aqui, mas pergunta se chimarrão pode tomar também. Pode. Chimarrão pode, sem açúcar. E lembrando, né, porque às vezes a pessoa coloca açúcar, faz um mate, lembrando que o chimarrão não substitui a água, tá? Então, ele é uma erva diurética e quanto mais chimarrão tomar, vai ter que hidratar mais com água. É importante quando você falou, porque tem a própria erva já vem com açúcar às vezes, né? Tem que olhar bem isso, né? Exatamente. Vamos ver mais uma pessoa participando aqui. Gente, manda os nomes de vocês, o Emerson. Eu tenho que buscar lá no contato, mas tá aqui. O Emerson participando, obrigada pela audiência. Ele tá dando um depoimento. Ele disse: oi, boa tarde. Ficar sem um café da manhã é bom. Eu tirei o meu café por causa do açúcar, principalmente. E aí, se tem sede, na questão da sede, então pode substituir com água, com chá ou café sem açúcar. Isso. Adoçante também não, Gladys? O adoçante, ele não vai quebrar o jejum, mas ele não é interessante usar para ninguém, né? Pela questão de um aditivo sintético, né? Então, não é interessante. Outra pergunta bem interessante também, deixa eu achar o nome aqui. Não está com o nome dela aqui, mas obrigada pela participação. Oi, Fábio, estou amamentando. Posso fazer essa dieta de 8 horas, por exemplo? O nenê tem 3 meses. Pode, mas é importante respeitar a questão de fome e saciedade, né? Durante a amamentação, é o período da vida da mulher em que ela mais necessita de aporte calórico. Então, se ela suprir o período em que ela vai se alimentar, o valor calórico suficiente para amamentar o bebê, ela pode fazer o jejum. Tá certo. Gladys, continua com a gente. Estão chegando várias perguntas bem interessantes que nem eu tinha pensado em fazer. Vou te pedir para ficar um pouquinho com a gente.